Antes da Semana Santa, a gente comentou sobre o mistério da paixão de Jesus, né? Meditamos a paixão. A ideia era meditar o tríduo pascal, mas aí a catequese foi se prolongando e a gente pôde meditar pouco a Páscoa, né? A gente ficou mais meditando a paixão. A gente meditou pouco. O sábado de Aleluia a gente passou rapidamente e o domingo de Páscoa a gente meditou bem brevemente. Então a gente passou pela Quinta-feira Santa, um pouco mais de tempo. A gente se alongou bastante na Sexta-feira Santa, na meditação na Sexta-feira Santa, a paixão. Aí no Sábado Santo a gente meditou um pouco sobre a fé de Nossa Senhora, sobre a fidelidade da Santíssima Virgem única que creu na ressurreição de Jesus, que aguardava a ressurreição de Jesus. E domingo de Páscoa a gente meditou rapidamente sobre o porquê Jesus resolveu ressuscitar pela manhã, o significado teológico de Jesus ter ressuscitado ao amanhecer, né? A luz que vence as trevas, como a luz do sol vence as trevas da noite, e assim Jesus venceu toda a morte, ressuscitando ao terceiro dia. A gente fez essa meditação na nossa última catequese. Só que o mistério pascal, ele não se encerra na Semana Santa. O mistério pascal ele se prolonga e se atualiza em cada Santa Missa. Ao longo de todo o ano, os 365 dias do ano, aquele tríduo pascal da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor se atualiza em cada Santa Missa. A gente meditou, foi na catequese com vocês ou no primeiro ano que a gente meditou sobre o que é a missa? Foi aqui ou foi no primeiro ano? No primeiro ano, né? Vocês tiveram essa meditação na turma com o Jair? Não, né? Então, no primeiro ano, a gente meditava sobre o que é a missa, né? E hoje eu quero dar um passo além dessa meditação sobre a missa e para que a gente possa entender cada pedaço, cada parte que compõe a missa, para que a gente assim possa viver melhor a Santa Missa. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Se você não conhece, você não ama, né? Como é que chama sua mãe, Luana? Angelina? Você ama a dona Angelina, mãe da Luana? Não conhece, né? Não tem como a gente amar quem a gente não conhece. Você ama a sua mãe? Não. Você conhece ela já tem bastante tempo, né? Desde que nasceu, ou antes de nascer. Né? Enfim, a gente só ama aquilo que a gente conhece. A gente só vai amar a missa quando a gente conhecer o que é o santo sacrifício da missa. E o que é a missa? Brevemente, para a gente fazer essa meditação do passo a passo da missa, eu quero pegar o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1362, e deixar o Catecismo responder para a gente o que é a Santa Missa. Né? Para a Luana vai ser um remember, para vocês que não tiveram essa catequese ano passado, talvez seja uma notícia. O que é a Santa Missa? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1362. Ele diz assim: memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, a Igreja. Então, só aqui nesse título do parágrafo 1362, memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, a Igreja. Só nessa frase já tem muita teologia envolvida. Essa frase já diz que a Santa Missa é o santo sacrifício atualizado no tempo e no espaço. Memorial, memento. Esse memento não é de fazer memória de algo que aconteceu no passado e que você se lembra. Mas esse memento é de atualizar, é de trazer presente, de trazer no tempo, no espaço, no agora, algo que novamente acontece. Então é o memorial sacrificial de Cristo. O sacrifício de Cristo acontece novamente e de seu corpo a Igreja. Então aqui nesse parágrafo, o Catecismo já diz mais uma vez que a Igreja é o corpo místico de Cristo e que na missa é o sacrifício de Cristo e que se sacrifica com o quê? Sacrifica o seu corpo, né? É o corpo de Jesus que ele entregou na cruz, sacrificou o seu corpo, derramando todo o seu sangue. Então o corpo de Cristo hoje é a Igreja. Então a Igreja se une ao sacrifício de Jesus na missa. E aí ele vai dizer o parágrafo 1362. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo. Por isso que eu escolhi essa catequese para hoje. Toda missa é Páscoa. É o que o Catecismo está falando.
Então, esse mistério que nós meditamos na Semana Santa, que nós vemos de forma mais intensa na Quinta-feira Santa, na Sexta-feira Santa, no sábado de Aleluia, na missa da Vigília Pascal, no domingo da Páscoa, e que ainda estamos vivendo porque estamos na oitava de Páscoa. Vocês já ouviram falar da oitava de Páscoa? Sabe o que é? Todos sabem? A igreja tem duas grandes oitavas na igreja. O que é oitava? Oitava vem número 8, né? Oitava de Natal, oitava de Páscoa. O que significa isso? A Páscoa e o Natal são festas tão grandes que não cabem em um único dia. Então a igreja celebra o Natal dia 25 de dezembro, 26, 27, 28, 29, 30, 31, até o dia 1º, quando é a festa da Mãe de Deus. Então os 8 dias, o dia 25 e os 8 dias seguintes, os 7 dias seguintes, né? Chamado de oitava de Natal. É Natal naquele dia. A Páscoa é a maior festa litúrgica da igreja, maior do que o Natal. A maior de todas as festas litúrgicas é a Páscoa. E é uma festa tão grande que também não cabe em um único dia. Então, domingo passado foi Páscoa, segunda-feira é Páscoa, terça é Páscoa, quarta é Páscoa, quinta é Páscoa. Hoje, sexta-feira, é Páscoa. Vocês comeram carne hoje? Pode comer carne hoje é Páscoa. Hoje é solenidade. Pode comer carne, não se faz jejum, porque hoje é Páscoa. Entendeu? Essa sexta-feira faz parte da oitava de Páscoa. Amanhã, sábado, é Páscoa. E domingo é o último dia da oitava de Páscoa. Entendeu? Então, de domingo a domingo, esses 8 dias é Páscoa. Então, hoje, feliz Páscoa para vocês. Trouxeram chocolate? Né? Tem chocolate aí, né? Que são 8 dias comendo chocolate, né? Então, hoje é Páscoa. Estamos ainda na oitava de Páscoa. Entendeu? Portanto, essa catequese, ela mostra que a Eucaristia, a missa, torna presente a Páscoa. Porque em cada missa Jesus morre e ressuscita. A missa é o santo sacrifício atualizado no tempo e no espaço. E ele diz aqui: a Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, a atualização e a oferta sacramental do seu único sacrifício na liturgia da igreja, que é o seu corpo. Em todas as orações eucarísticas encontramos, depois das palavras da instituição, uma oração chamada anamnese, ou memorial. No sentido da Sagrada Escritura, o memorial não é somente a lembrança dos acontecimentos do passado, é o que eu acabei de dizer, né? Não é uma memória no sentido de ficar lembrando de algo que aconteceu, mas é uma memória no sentido de trazer presente. Não é somente a lembrança dos acontecimentos do passado, mas a proclamação maravilhosa que Deus realizou por todos os homens. A celebração litúrgica desses acontecimentos os torna, de certo modo, presentes e atuais. Então a Santa Missa torna presente, atual, atualiza, torna presente agora o santo sacrifício de Cristo. Quando o Padre está oferecendo a Santa Missa, Jesus se está oferecendo na cruz novamente. Da mesma forma, com a mesma graça, com a mesma intensidade, com os mesmos mistérios, com uma única diferença. No primeiro sacrifício, Jesus ofereceu de maneira cruenta, ou seja, sofrendo, derramando sangue. Na Santa Missa, Jesus se oferece novamente de maneira incruenta, sem sofrimento, sem derramamento de sangue. Mas é o mesmo santo sacrifício. É por isso que São João Batista vai chamar Jesus de quê? De Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro de Deus? Porque para remir o pecado do povo se oferecia um cordeiro, imolava-se um cordeiro, matava-se um cordeiro. Esse cordeiro que era morto era oferecido para remir o pecado do povo. Jesus é o Cordeiro de Deus, vai dizer São João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como aquele cordeiro tirava o pecado do mundo, Jesus é o Cordeiro de Deus, porque morrendo na cruz, oferecendo-se como cordeiro, morrendo como um cordeiro, oferecendo sacrifício como cordeiro, ele retira o pecado do mundo. Entendeu? Por isso o sacrifício de Jesus se perpetua no tempo e no espaço. Toda vez o sacerdote judeu tinha que oferecer o cordeiro no Santo dos Santos, aspergir o sangue do cordeiro no Santo dos Santos. O Santo dos Santos hoje é o altar. E todo dia, ainda hoje, o sacerdote imola o cordeiro no altar. Da mesma forma que fazia na antiga aliança, se faz na nova aliança, com uma grandíssima diferença. Na antiga aliança se imolava um animal. Hoje é o próprio Deus que se imola na cruz do altar. A garganta não tá legal, não. Continua o catecismo. O memorial recebe novo sentido no Novo Testamento,
quando a igreja celebra a Eucaristia, rememora a Páscoa de Cristo, e esta se torna presente. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz torna-se sempre atual. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, efetua-se a obra da nossa redenção. Olha o que vai dizer o Catecismo, parágrafo 1364. Toda vez que tem missa, o que é a missa? É o sacrifício da cruz. Olha só o que ele vai dizer. Todas as vezes que celebra no altar o sacrifício da cruz. Então, o Catecismo deixa bem claro o que é a Santa Missa. O sacrifício de Jesus na cruz. Só que agora a cruz é o altar. Pelo qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, efetua-se a obra da nossa redenção. Então, toda vez que a missa é celebrada, a nossa redenção se atualiza. Porque Cristo se oferece novamente. Para encerrar essa primeira introdução da nossa catequese, eu vou pegar o parágrafo 1367 do Catecismo, que diz assim: o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. O Catecismo não deixa dúvida, né? Ele é bem claro. Ele não tem como você ler e ter uma interpretação errada, porque ele é claro, cirúrgico. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Uma só e a mesma vítima. É o mesmo que oferece agora pelo mistério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo então na cruz. Apenas a maneira de oferecer difere. O que o Catecismo está querendo dizer? Que apenas a maneira de oferecer difere. É aquilo que eu acabei de comentar. Na cruz, Jesus ofereceu derramando sangue, sofrendo. Na missa, Jesus se oferece mais uma vez, com a diferença de que ele não derrama sangue e não sofre. Na cruz foi o sacrifício cruento, na Santa Missa é o sacrifício incruento. E porque neste divino sacrifício que se realiza na missa, esse mesmo Cristo que se ofereceu a si mesmo uma vez, de maneira cruenta no altar da cruz, está contido e é imolado de maneira incruenta. Este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. O que é propiciatório? Vocês têm ideia do que significa essa palavra propiciatório? Propício. O que é propício? Eficaz para nossa salvação. Então é um sacrifício propiciatório que atua de maneira eficaz para nossa salvação. Então a missa é tudo. A missa é o centro da nossa fé. A missa é a nossa Páscoa. Cada missa é a nossa salvação que se atualiza no tempo e no espaço. As mesmas graças que Maria Madalena, que São João Evangelista, que a Santíssima Virgem colheram aos pés da cruz, nós colhemos na missa. Porque na missa nós estamos de fato aos pés da cruz. Ainda que a gente não veja isso. Não é o que o padre diz, eis o mistério da fé? É o mistério da fé. Que sentido? Que não é compreensível humanamente. Mas é o que ocorre, né? Gente, a catequese, ela é a ponta do iceberg. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as coisas que nós meditamos aqui na catequese, os temas que nos são propostos, a gente não pode ficar só nessa meditação. Vocês precisam continuar buscando informações, lendo, estudando, né? Por isso eu quero indicar 2 livros para vocês lerem e seria excelente se vocês os lessem. Tem uma frase que diz assim, católico, ignorante, futuro protestante. Então nós precisamos conhecer a nossa fé. Diariamente ler as Sagradas Escrituras, como a gente já comentou aqui com vocês. E também sempre estar lendo um livro católico, piedoso, que tem o quê? Vocês lembram? Imprimatur. Tem que ter imprimatur, senão não é católico. Então vamos ver se esse livro aqui tem imprimatur. Dedicatória, Frei Leonardo de Porto Maurício. Se bem que esse livro já foi escrito por um santo, né? São Leonardo é canonizado, né? Então, daí só a própria canonização dele já basta, né? Então vamos procurar aqui um primário. Tem que ter sempre uma referência católica para a gente não se contaminar lendo o quê? Lendo
tranqueirice, né? Lendo Diagramação Inês de Coimbra, Tony Riden, Equipe Santa Cruz, Editora Tesouro Oculto, Contatos Internacionais, São Caetano do Sul. Esse aqui eu não achei o imprimato dele, mas como ele é escrito por um santo, então o santo por si só canonizado já basta. Esse aqui não é escrito por santo, é escrito por um padre Francisco Rudolph. Esse tem que ter imprimato? Se não é um santo que escreveu. Você sabe que quando a pessoa é canonizada, a igreja estuda tudo que ele escreveu e diz que aquilo não tem nada óbvio à fé. Então todos os escritos da pessoa, na verdade, quando ela é beatificada, antes de ser canonizada, são 3 processos. A pessoa começa o processo de canonização para ser santo. Então, primeiro é declarado venerável, primeiro é declarado servo de Deus, depois é declarado venerável, depois é declarado beato e depois é declarado santo, né? Por exemplo, a beata em a Chica está no processo de beato, né? Ela é beata, está buscando a última etapa, que é a canonização. A Madre Carminha de Tremembé já é venerável, né? O Padre Léo da Canção Nova é servo de Deus. Então, está no primeiro processo. Todos os estudos, tudo que a pessoa escreveu, falou, gravou, fez, tudo é estudado, e a igreja precisa emitir um parecer que nada daquilo obsta à fé católica. Então, por exemplo, esse livro aqui eu não achei o imprimato, não tem imprimato, mas ele é escrito por um santo, São Leonardo de Porto Maurício. Se ele é santo, significa que a igreja já estudou e aprovou tudo o que ele escreveu. Por isso, talvez a editora Santa Cruz não tenha tido o trabalho de buscar o imprimato desse livro. Esse livro do padre aqui, Padre Francisco, ele não é santo, é um padre. Então esse precisa ter imprimato, certo? Vamos ver se ele tem imprimato. Esse tem que ter. 1992, aqui achei, imprimato já na contracapa. Dá uma olhadinha aqui, ó. Imprimato, tá vendo? Quem que deu imprimato, né? Viu aí o imprimato? Quem que é o bispo Calcinó? Chique, então, vocês entenderam? Esse livro aqui, por exemplo, Catecismo da Igreja Católica, ele foi escrito pelo Papa João Paulo II. Ele precisa de imprimato? O que vocês acham? Não, é que ele é Papa, né? Entendeu? Como ele é Papa, então ele é aquele que preside a igreja no mundo inteiro e que define a fé no mundo, não precisa de imprimato. Como é que um bispo vai falar que o Papa está errado? Entendeu? Então, nesse sentido. Então, busquem sempre o imprimato, se não for escrito por um santo. Agora, como o Papa João Paulo II já é, inclusive, canonizado, né? Então, né? Mas suponhamos que fosse um bispo, um livro do Padre Wojtyła, né? Que é o Papa João Paulo II, antes de ser Papa, o nome dele é Karol Wojtyła, né? E ele escrevia. Ele era professor de filosofia. Você pega lá um bispo, um livro do Padre Wojtyła, tem que ter imprimato. Ele era padre, entendeu? E assim por diante. Então, gente, eu vou recomendar a vocês esses 2 livros. O Tesouro Oculto, esse livro aqui de São Leonardo de Porto Maurício. Esse daqui é da editora Santa Cruz. Ele vem esse livro, O Tesouro Oculto. Mas tem uma outra editora que publicou esse livro com o título de Excelências da Santa Missa. Aí ele tem uma capa marrom e um sacerdote levando a hóstia e Jesus na cruz atrás, né? E que eu acho, inclusive, a outra capa mais bonita, mas eu tinha outro, emprestei e nunca mais voltou. Então leiam, esse livro aqui é um livro fenomenal para entender o que é a Santa Missa. É um livro fenomenal. Leiam sempre, estejam sempre lendo um livro católico, entendeu? Ou de um santo, ou que tem imprimato, entendeu? Eu quero ler o livro da Canção Nova e não tem imprimato. Você sabe, você lê aquilo não como uma verdade de fé, mas como uma opinião daquela pessoa. Vou ler um livro do, sei lá, do Dunga, da Canção Nova, que era da Canção Nova, não é mais. Não tem imprimato o livro do Dunga.
você lê aquele livro como se fosse uma pregação do Dunga, como se fosse um conselho do Dunga. Agora, se tem imprimatur, aquilo é uma verdade de fé da igreja, entendeu? Então é uma fonte segura. Ou, de preferência, leiam livros de santos. São Maximiliano Kolbe, sei lá, Santo Afonso Maria de Ligório, que escreveu uma centena de livros, Papa João Paulo II escreveu milhares de coisas, São Leonardo de Porto Maurício, que, nossa, os escritos dele são simples, são curtos e são fantásticos. Ele tem um livro chamado Pequeno Número dos que se Salvam, é um livro pequenininho, fininho, mas é um livro fantástico. Você lê assim, você fica boquiaberto. São Leonardo de Porto Maurício é muito bom, escreve muito bem. Ele é um santo franciscano. Enfim, estejam sempre lendo alguma coisa, porque a catequese não pode ser apenas isso. É muito pouco, uma vez por semana. A nossa fé precisa de mais alimento. Imagina o seu corpo, se você se alimentasse apenas uma vez por semana. É pouco. Vai morrer. Vai ficar desnutrido, vai morrer. Então nossa fé não pode se alimentar apenas na sexta-feira e na missa dominical. Vou falar nisso, já que meditamos sobre o que é a missa, o santo sacrifício de Jesus, a gente lembra que existem as missas de preceito. Você sabe o que são as missas de preceito? Traz para mim, irmão. Vou mostrar para o pessoal também. Esse livro aqui, ó, Santa Missa Mistério da Nossa Fé, não sei se vocês tiveram a oportunidade. Aqui, ó, o outro livro do São Leonardo é essa imagem aqui, que é a capa, ó, As Excelências da Santa Missa. É esse mesmo livro, só que com outro nome. E a capa é essa imagem aqui, ó. O padre erguendo a hóstia e Jesus, né? Essa é a capa do As Excelências da Santa Missa, que é o mesmo livro que esse, só que esse aqui a editora Santa Cruz colocou o título Tesouro Oculto. Enfim, já que a gente meditou que a missa é o santo sacrifício de Jesus atualizado no tempo e no espaço, a gente sabe que a gente tem as missas de preceito, nas quais nós somos obrigados a ir. Se nós não vamos, Se nós não vamos à missa, nós pecamos, né? Porque estamos desprezando o amor de Jesus que se manifesta na cruz por nós. Então é domingo e dias de guarda, Imaculada Conceição, dia 1º de janeiro, dia da Mãe de Deus, Corpus Christi, etc. Os dias de guarda. Mas, apesar que a gente não é obrigado a ir à missa durante a semana, se nós podemos ir à missa durante a semana, que graça que não é a gente poder participar. Então, se você tem oportunidade de, durante a semana, participar da Santa Missa, vai, porque isso manifesta o seu amor a Jesus. Não só a obrigação de ir à missa ao domingo. Se eu não for à missa ao domingo, é pecado. Mas eu posso dar algo a mais? Eu posso ir à missa durante a semana? Então vá. Com certeza que Deus vai derramar infinitas graças sobre a sua vida. Então, agora que a gente já meditou sobre o que é a missa, o santo sacrifício, etc., vamos meditar parte a parte a missa para que a gente possa entender a celebração eucarística. A primeira coisa que a gente precisa meditar é a nossa ida para a igreja. Nesse livro aqui, ó, São Leonardo Maurício fala sobre como que nós devemos ir para a igreja para participar da missa. Se você vai participar da missa, você primeiro precisa lembrar aonde você está indo. No Calvário. Você está subindo o Calvário para participar do santo sacrifício de Jesus. Então, o jeito que você está vestido vai mostrar a reverência e a fé que você tem naquele mistério. Então, assim, nós que somos homens, nós não vamos à missa de bermuda. Não cabe você ir à missa de bermuda. Não cabe você ir à missa de boné. Ou com a camisa do Corinthians, ou sei lá, do Flamengo, sei lá, seja qual time que for. Você iria num tribunal do júri, por exemplo, ser jurado com a camisa do Corinthians ou de bermuda do boné? Não ia, né? Não ia assim, fazer um depoimento, ser testemunha de defesa ou de acusação de boné, com a camisa de time ou com a camisa do Iron Maiden, né? Então, se diante de um juiz humano a gente retém esse zelo, esse respeito, quanto mais diante de Deus que se imola no Calvário. Então, as mulheres, evitar roupa decotada, evitar roupa colada, evitar saia curta e etc, né? Uma roupa modesta. Uma vez me perguntaram, foi a menina do primeiro ano que me perguntou sobre o véu. Tudo que é sagrado a igreja cobre com véu, vocês já perceberam? O Santíssimo Sacramento, quando é colocado
no sacrário ele é coberto com véu. O cálice e a patena antes da missa, quando eles estão na credência, sabe o que é credência? É aquela mesinha que fica o cálice, a patena, as hóstias que serão consagradas, as galetas, fica numa mesinha ao lado do altar, aquela mesinha chama credência. Quando o cálice e a patena está na credência, quando está na liturgia da palavra, ele fica coberto com um véu. Você já viu a casula do padre? A casula é um véu, porque o padre é um homem sagrado. Então tudo que é sagrado a igreja cobre com véu. Por que as mulheres se cobrem com véu? Sinal de respeito ao sagrado, né? Os homens também deveriam se cobrir com véu, né? Mas se vinculou, como vou falar assim, se acostumou as mulheres se cobrirem com véu, porque antigamente os decotão das mulheres era o cabelo, né? Nos séculos 18 e 19, os decotes mais ousados que a mulher usava eram o cabelo solto, né? Quando estava, né? Naquela época a roupa era toda, né? Então ela para cobrir o véu como sinal de respeito, né? Então assim, é obrigado as meninas usarem véu na igreja? Não é obrigado, mas se quiserem usar é bonito, piedoso, né? Mas não é obrigado. Obrigado é os... Oi? Porque o véu da noiva é porque todas as mulheres na igreja usavam véu, todas. E como o casamento era na igreja, a noiva também usava um véu, porque não existia quem não usasse véu, entendeu? O véu das virgens é branco e o véu das casadas é preto. A noiva é virgem, então o véu dela é branco, entendeu? Nas igrejas tradicionais que rezam a missa de São Pio X, que é em latim, ainda hoje as mulheres usam véu branco, as solteiras, e as casadas usam véu preto. É até engraçado, né? Na minha cidade, em Volta Redonda, tem uma igreja que reza o culto tradicional de São Pio X, né? Reza a missa em latim. E eles foram para lá por volta de 2003, um pouquinho depois que você foi batizada, né? Foi batizada em 2002. E amado, boa noite, tudo bem? Gabriela, não sei, irmão. Não. Aqui é catequese de adultos. Será que ela não vai vir na próxima, de 20 e 30? Tem Gabriela nessa turma? Deve ser da próxima turma, irmão, de 20 e 30. É que eu não decorei o nome de todo mundo aí. Tá bom? Mas deve ser na próxima turma, de 20 e 30. Tá bom? Aí eu fui com a minha esposa na missa, né? Aí minha esposa, todo mundo usa véu, eu vou comprar um véu. Ela comprou um véu amarelo. Aí falou assim, mas você, o que você é? O que você é, meu filho? Você é solteira, você é casado, você quer esse véu amarelo? Comprou um véu amarelo. Ficou só ela de amarelo na igreja. Todas as meninas de preto, eu de verde e branco, e ela com véu amarelo. Enfim. Mas é importante. Então, o padre deve ter achado estranho. Usa, assim. Muitas religiões usam, né? O véu é símbolo de respeito, né? E o símbolo da presença de Deus. Quando Moisés falava com Deus, o rosto de Moisés resplandecia. E aí os israelitas disseram que tinham medo de ver o rosto de Moisés resplandecente de glória. Então pediram que Moisés cobrisse seu rosto com véu. E foi daí que surgiu essa tradição. O véu significa estar na presença de Deus. Porque quando Moisés estava na presença de Deus, quando ele saiu, ele cobriu o rosto com véu. Entendeu? E aí seguiu essa sequência. Os judeus, quando rezam, eles cobrem a cabeça. Entendeu? Então, essa ideia de o sagrado se cobrir. Oi? Que? Dos árabes eu não sei. Dela é burca, né? Ela é burca que chama. Aquela roupona que as mulheres árabes usam. As muçulmanas, elas têm... Elas têm uma tradição diferente, né? É uma religião diferente. Então, assim, a burca é porque elas cobrem todo o corpo, só deixa exposto os olhos mesmo, né? Mas é por causa do Alcorão e
o relacionamento deles com a fé e com as pessoas é completamente diferente. Completamente diferente. Não vou nem falar muito para não depois eles me matarem, explodido. Se eu não vi na sexta-feira que vem é porque a de rádio me explodiu. Enfim. Então, assim, tudo isso para falar da castidade que se manifesta no jeito de se vestir, porque estamos num lugar sagrado. Isso estamos falando da ir para a missa. Só isso é o ir para a missa. Quando nós vamos para a missa, precisamos meditar no mistério que vamos viver. Então, assim, vai de carro para a missa? Não vamos ouvir no Guns N' Roses ou, sei lá, o que vocês ouvem de música aí. Mas é bom um silêncio, um recolhimento. Momentos antes da missa, é bom silenciar. São Leonardo de Porto Maurício, ele recomenda que nós rezemos o texto dos mistérios dolorosos antes da missa. Por que os mistérios dolorosos? Porque você vai viver a paixão de Cristo. A missa é a atualização da paixão de Cristo no tempo e no espaço. Então, meditar a paixão de Cristo, fazer a via sacra, se preparar para aquele mistério. Você vai estar na presença de Deus. Então, ao ir à missa, ter essa ideia de onde que eu estou indo. Eu estou indo ao Santo Sacrifício. Esse livro, Santa Missa, Mistério da Nossa Fé, a capa dele é isso, tá vendo? Pessoas indo para a missa, entrando na igreja. Então, você vê que o ir para a missa, o ato de ir para a missa, como nós vamos à missa, a roupa que nós estamos vestindo e a devoção que nós estamos participando, a devoção que nós estamos demonstrando com o jeito que nós estamos agindo, vestindo, o nosso silêncio, nosso recolhimento, nossa meditação, já mostra a santidade daquilo que vamos vivenciar. Aí esse livrinho aqui, é um livro também que eu recomendo para vocês, porque ele vai trazendo a missa parte a parte, ó. Entrada na igreja, tá vendo? Ó? Entrada na igreja. E aí ele faz, ó, entrada no Santo Mistério. As pessoas subindo a escada para participar da missa. Vem ao altar de Deus. Tudo isso aqui é uma meditação sobre como você está chegando na igreja. Enfim. Ritos iniciais. A gente entra na igreja e vai começar a missa, tem a procissão de entrada. Quando o padre está entrando com os ministros, aquilo é uma procissão, né? Antigamente, o padre, ao subir ao altar, ele dizia: subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente. Subo. Por que subo? Vocês já perceberam que todo altar a pessoa tem que subir nele? Que não existe altar que não tem degrauzinho? Sempre é um degrauzinho o altar? Se não for um degrauzinho, pelo menos uma rampa, mas sempre tem que subir ao altar. Por quê? Porque Jesus subiu o Monte Calvário. Então, quando o padre está na procissão de entrada, a gente deve pensar, meditar em Jesus carregando a cruz, subindo o Monte Calvário. Depois o padre vai dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que significa isso? Significa que tudo aquilo que o padre realizará no rito do Santo Sacrifício da Missa é em união completa e total com a Trindade. Não é no nome dele, não no nome do sacerdote, nem no nome da igreja, mas é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade que vai realizar aquele mistério. A missa, apesar de ser o sacrifício da segunda pessoa da Santíssima Trindade, a missa é uma união completa da Trindade, porque Deus Filho se imola na cruz. Deus Pai recebe o santo sacrifício de Deus Filho para a remissão dos nossos pecados. E Deus Espírito Santo age operando milagre, transformando o pão e o vinho no corpo, sangue, alma e divindade. Então a missa é um milagre de ação da Santíssima Trindade. Depois que o padre faz os ritos iniciais, ele faz depois que ele faz os ritos iniciais, não. Depois que ele faz a doxologia da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele faz a saudação inicial. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Mais uma vez aqui, o padre invoca o mistério da Santíssima Trindade. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. E a gente vai responder: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Por que nos reuniu? Você lembra que eu disse que a missa é o sacrifício de Cristo, do seu corpo? Quem é o corpo de Cristo? É a igreja.
Então, na missa, Jesus se imola no altar, mas também nós nos imolaremos na missa. Também nós nos imolaremos. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Depois a gente vai fazer o ato penitencial. Por que o ato penitencial? Estamos entrando na Santa Missa. Está tendo início o Santo Sacrifício. Algo santíssimo. Precisamos estar em estado de graça. Precisamos estar reconciliados com Deus. Nós pedimos perdão a Deus. Confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, fazemos o ato penitencial e somos absolvidos pelo Padre. Aquela absolvição que o Padre dá no ato penitencial nos limpa, nos lava, nos purifica de todos os pecados veniais, não dos pecados mortais. Pecados mortais só são perdoados na confissão individual com o Padre. Então, se eu estou na missa em estado de pecado mortal, o ato penitencial não me autoriza a comungar. Entendeu? Só posso comungar depois que eu me confessei individualmente com o Padre. Mas eu estou em estado de pecado mortal, então eu não vou na missa. No Calvário, tinham 3 pessoas santas. Ou melhor, 2 pessoas santas e uma pessoa santíssima. Não estou falando de Jesus, né? Estou falando das pessoas que estavam ali aos pés da cruz. 2 pessoas santas e uma pessoa santíssima. 2 pessoas santas, São João Evangelista, Santa Maria Madalena. Uma pessoa santíssima, a Santíssima Virgem, certo? Mas tinha um pecador também em estado de pecado mortal, que era o centurião, que inclusive estava crucificando Jesus, que inclusive furou o lado de Jesus com a lança. Mas o que aconteceu com esse centurião? Quando ele fura o lado de Jesus com a lança, sobre ele cai sangue e água. E a tradição vai dizer que ele era cego de um olho. Quando aquele sangue e água do coração de Jesus caiu sobre o olho dele, aquele olho cego fica curado. Ele se ajoelha e diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O nome desse homem era Cássius. Depois ele foi chamado de Longinus. Longinus por quê? Lança. Longinus é lança em latim, porque com a lança ele atingiu o coração de Jesus. E com a lança, ele, rasgando o coração de Jesus, ele abriu a misericórdia sobre ele e sobre a humanidade. Por isso a gente venera ele até hoje. Como é que a gente venera esse santo aí? Vocês lembram o nome dele, não? São Longuinho. Dos 3 pulinhos. Longinus, Longuinho. Em português. Ficou São Longuinho. Que é o Cássius, que é o homem que transpassou o coração de Jesus na cruz. Esse homem era um homem que estava em estado de pecado mortal. Ele deveria estar ali? Se ele não estivesse ali, ele não era mais Longuinho. Ele ia permanecer sendo Cássius. Ia permanecer sendo um soldado pagão, romano, em estado de pecado mortal. Um assassino. Mas se converteu. Por que ele se converteu? Porque ele estava no lugar certo na hora certa, né? Estava aos pés da cruz e estava na missa. O bom ladrão, que também estava em estado de pecado mortal, porque era um ladrão, São Dimas. São Dimas e Gesmas. A tradição chama outro de Gesmas, que é o mau ladrão, e Dimas, o bom ladrão. Qual a diferença do bom ladrão e do mau ladrão? O bom ladrão reconheceu o seu pecado, reconheceu a inocência de Jesus, creu que Jesus de fato era um rei, não desse mundo, mas um reino de um outro mundo, de um outro reino que viria, e disse para Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Então ele fez a perfeita penitência. O que é a penitência? É você aceitar os sofrimentos como sabendo que aqueles sofrimentos são consequências do seu pecado. E se arrepender do seu pecado e pedir perdão. E aceitar aquele sofrimento como consequência do seu pecado. Isso é penitência perfeita. Ele fez a perfeita penitência. E ouviu da boca de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então naquela missa, tinha duas pessoas em estado de pecado mortal que se tornaram santas. As 2 santas. São Longinus e São Dimas. Os 2 estavam em estado de pecado mortal. Então, eu estou em estado de pecado mortal. Não devo ir à missa? Deve ir à missa. Só não pode comungar. Mas vai à missa, participa do santo sacrifício, comunga espiritualmente. Mais para frente eu vou falar sobre a comunhão espiritual. Faz a comunhão espiritual. Quando possível, procura o sacerdote, faça uma confissão, confessa individualmente com o padre, é lavada dos seus pecados e aí sim comunga sacramentalmente. Então, o ato penitencial nos lava de todos os pecados veniais. Nos torna puros para participarmos da missa. Então, se nós não temos pecado mortal,
né? Se a gente não cometeu o pecado de matéria grave contra os mandamentos, de maneira deliberada e consciente e livre, se não estamos em estado de pecado mortal, ali, quando o Padre diz, eu te absolvo os seus pecados, ou melhor, isso ele fala na confissão, né? Quando o Padre diz, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de vós, perdoe os vossos pecados e nos conduz à vida eterna, ali naquele momento nós somos lavados de todos os nossos pecados veniais. E nos tornamos então aptos a participar do santo sacrifício. Então, o pecado mortal é um pecado contra os 10 mandamentos. De maneira consciente, livre, né? Por exemplo, furtar. Todo mundo sabe que furtar é pecado, né? Então eu vou lá e pego a caneta do Antônio. Pô, a caneta preta, tô precisando. Pego a caneta do Antônio, põe no bolso e levo para casa. Furtei, pecado mortal. Dou um tiro e mato uma pessoa. Homicídio, pecado mortal. Os dois são pecados mortais. Mas tem diferença de você pegar uma caneta e de matar uma pessoa. Tem diferença, mas os dois são pecados mortais. Os dois impedem a comunhão. Os dois separam a alma de Cristo. Não, o padre sempre dá a absolvição. Ele só não vai dar a absolvição se tiver um impedimento. E o que é o impedimento? Quando a gente vai se confessar, a gente tem que ter o propósito de não mais pecar. Estar arrependido do pecado cometido e ter o firme propósito de não mais cometer pecado algum. Não, com certeza, o pecado mortal que a gente tem que se evitar. Não existe pior desgraça do que o pecado mortal. Nada é tão ruim pra gente quanto um pecado mortal. Sabe como que a gente entende a gravidade do pecado mortal? Olha para a cruz. A cruz é consequência do pecado mortal. Olha o próprio Dimas na cruz. Estava lá por causa de um pecado mortal. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Porque o pecado mortal, como o próprio nome diz, ele mata a caridade na alma e nos torna inimigos de Deus. Se a gente perde Deus, a gente perde tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Então, se eu tenho 48 mil reais investidos. Perdi esses 48 mil reais. Me deram um golpe, fui vítima de um golpe, perdi. Isso é nada comparado com o pecado mortal. É pior do que os perder os 48 mil reais. Porque os 48 mil reais você vai perder mesmo. Seja por causa de um golpe, ou seja por causa da morte, que vai chegar e o caixão não tem gaveta. Então, esses 48 mil reais é apenas uma fumaça, uma ilusão. Agora, Jesus sim é a verdadeira felicidade. E se a gente comete pecado mortal, nós perdemos a amizade com Jesus. Ainda que a alma ache que é amiga de Jesus, na verdade ela não é. Nós não temos a visão espiritual. Assim como a gente chega na missa e não vê o santo sacrifício, a gente não vê o espiritual. Então, se a gente está em estado de pecado mortal, a gente pode até pensar que ama Jesus. Mas amar se ama com atos concretos, com a vida, não com palavras. Então, a nossa vida mostra se a gente ama Jesus ou não. Entendeu? Pecado mortal é contra os 10 mandamentos e contra os 5 mandamentos da igreja. Por exemplo, ouvir missa inteira aos domingos. Quem não ouve missa inteira domingo é um pecado mortal. Então tem a missa, pecado mortal, tem que se confessar. Entendeu? Desonrei meus pais, pecado mortal. Confessar. Entendeu? Eu não fui à missa, por exemplo. Não, tem. Atrapalha a missa, pode atrapalhar. Então, mas aí a criança ela vai se habituando àquele ambiente, sabe? Então, mas aí no primeiro mês talvez ela fique andando, no segundo mês, depois ela vai se acostumando com aquele ambiente. Ela vai se acostumando com o ambiente e daqui a pouco eu tô participando, entendeu? Mas meus meninos, o Pedrinho, por exemplo, que é o caçula, 5 anos, assiste a missa todinha. Levanta quando tem que levantar, senta quando tem que sentar, ajoelha quando tem que ajoelhar, faz tudo. Por quê? Vai se acostumando com aquele ambiente, entendeu? É porque assim, a criança,
nunca foi, não tem o hábito de participar da missa. Ela vai chegar ali, a criança não gosta de ficar parada. No primeiro momento ela vai andar. Deixa ela andar. Só fica de olho, né? Para não sair da igreja, porque às vezes é perigoso, né? Passa um carro, sei lá, os perigos que uma criança corre. Mas fica de olho ali e tal. Com o tempo ela vai se habituando àquela realidade da missa, daqui a pouco. Ela se habitua. Então, depende da agitação da criança. Se é uma criança muito agitada, você senta no canto, ou pé da porta, por exemplo, mas não deixa ela sair da igreja. Aí ela vai andar ali, por exemplo, aqui em Belém tem um espaço grande para a criança andar ali atrás. Deixa ela andar ali, ó, pé daquela imagem de Nossa Senhora, deixa ela andar ali, ó, tá. Aí você fica olhando para ela não sair da igreja, né? É que é perigoso, né? Escada, tal, vários perigos, né? Enfim, mas aí deixa ela andando, aí depois no segundo dia você já convence ela a ficar mais um pouquinho, daqui a pouco ela tá participando sem problemas. Então, agora assim, eu ia à missa domingo, mas aí a minha mãe passou mal, tive que socorrer ela para o hospital. Não é pecado. Porque você não deixou de ir à missa porque você quis, você foi socorrer sua mãe, né? E, eu não fui à missa porque eu tava com Covid, sei lá. A opinião não é tão emergente, né? Entendeu? É diferente da sua mãe tá lá fazendo uma massa de lá, cortou o pulso, tá sangrando, se você não for, ela vai morrer, né? Então, mãe, desculpa, você vai morrer, mas eu tenho que ir à missa. Aí não dá, né? Mas furou o pneu, sei lá, estragou a máquina de lavar e a mãe quer que eu arrume. Depois da missa, você arruma a máquina de lavar. Enfim, mas o pecado mortal, então, é o pecado contra os 10 mandamentos da lei de Deus e 5 mandamentos da igreja, cometidos de maneira consciente e livre. Então, esse é um pecado contra o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Entendeu? Por exemplo, eu sei que Cristo ressuscitou. A pessoa vem me falar de espiritismo, de reencarnação, e eu falo, é verdade, deve ter reencarnação mesmo. Pecado contra o primeiro mandamento. Pecado mortal. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Enfim, brincar com o nome de Deus, brincar com o nome dos santos, fazer piada com o nome de Jesus. Pecado mortal contra o segundo mandamento. Não tomar seu santo nome em vão. Entendeu? O terceiro mandamento, honrar, é guardar domingos e festas. Já falamos. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento, não furtar. Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. Tem amado, tá bom? Não desejar a mulher do próximo. E décimo, não desejar as coisas alheias. A mulher do próximo. E décimo, desejar as coisas alheias. São os 10 mandamentos. Os 5 mandamentos da igreja: ouvir missa inteira, domingos, dias de guarda, confessar no mínimo uma vez por ano, comungar no mínimo pela Páscoa da Ressurreição, dizimar segundo o costume, jejuar e abster-se de carne quando manda a igreja. Precisa. É mortal, né? Pecado mortal. Não. Se você, por exemplo... E tem que confessar. Não, se você faltou a missa um domingo sem ser um motivo grave, você tem que se confessar no outro, para você comungar no outro domingo. Não, tem que confessar. Aí aumenta o pecado, cometendo o pecado de sacrilégio, que é comungar sem estar em estado de graça, que é abusar do sacramento. Não. Você, o que, entre aspas aqui, ó, colocar umas aspas, o que te habilita, por que aspas? Porque ninguém está habilitado a comungar, né? Ninguém é digno de comungar, né? É tudo uma misericórdia de Deus. Mas entre aspas, o que te habilita a comungar é a confissão. A confissão te prepara para a comunhão. Se você não tiver a confissão em dia, você não pode comungar. Entendeu? Então eu vou à missa todo domingo. Roubei a caneta do Antônio. Tem que me confessar. E tenho que reparar o pecado. Antônio, essa caneta tem que te devolver, aquele dia eu peguei.
Entendeu? Venial. Eu cometi uma mentira, falei uma mentira. O pecado venial é absolvido no ato penitencial. Falei uma mentira. Cometi uma preguiça. Sei lá. Fui egoísta. E são pecados veniais. Esses pecados veniais são absolvidos no ato penitencial. Todos os pecados veniais são absolvidos no ato penitencial. Gula, preguiça, vaidade, esses pecados mais leves, que infelizmente a gente comete, eles são absolvidos no ato penitencial. Só os pecados mortais que têm que ser absolvidos na confissão. Contudo, na confissão, você deve acusar todos os pecados, começando pelos mortais, mas também acusar os veniais. Então, padre, eu faltei missa, mortal. Eu fiz sexo não sendo casado, ou adulterei, fiz sexo com outra pessoa sem ser minha esposa, pecado mortal. Furtei a caneta do Antônio, pecado mortal. Cometi gula, fui preguiçoso, falei mentira, pecados veniais. Falei mentira, sei lá, entendeu? Você começa pelos mortais, depois você fala os veniais. De forma que você vai contar todos os pecados que você lembre. Mas já peguei 3 já. Entendeu? Já tem 2 aqui. Todos os pecados que você se lembra. Para isso você tem que fazer uma preparação para a confissão, né? Eu faço assim, eu pego uma folha de papel e escrevo. A partir dos 10 mandamentos, eu vou meditando cada um dos 10 mandamentos e vou escrevendo se eu cometi ou não cometi. Aí eu escrevo 10 mandamentos, aí eu lembro dos 5 mandamentos da igreja, escrevo. Aí eu penso nos 7 pecados capitais: gula, preguiça, vaidade, que é a soberba, orgulho, né? A avareza, a luxúria, que é o pecado contra a castidade, a inveja e a preguiça. Aí eu penso nos 7 pecados capitais: fui preguiçoso, fui pra caramba, preguiça, entendeu? Fui guloso, Páscoa, 10 ovos de Páscoa, até da diarreia. Fui guloso, e aí eu vou escrevendo os 7 pecados capitais, entendeu? Depois que eu escrevi os 7 pecados capitais, meditei os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, aí eu paro e penso, o que mais que eu cometi? Por exemplo, mentira. Mentira não está nos pecados capitais, mentira não está nos 10 mandamentos, mentira não está nos 5 mandamentos da igreja, mas é pecado. Então vai ter pecado que não está nessa lista. Então você vai ter que parar e pensar. O que mais que eu cometi? Eu falei mentira. Falei contando que ia devolver a caneta dele e não devolvi. Então, menti, entendeu? Não, você fala, padre, eu menti. Pequei pela mentira, entendeu? É importante você pontuar a quantidade de vezes ou então o tempo. Tipo assim, a pessoa, quando adolescente, se masturbava e nunca confessou isso. Ela vai falar assim, padre, eu me masturbei. Só que isso é vago. Masturbou quando? Quantas vezes? Padre, eu me masturbei dos 12 aos 18 anos. Entendeu? Pontua no tempo. Padre, eu adulterei. Mas adulterou uma vez? Você adulterou? Como assim você adulterou? Padre, eu adulterei 3 vezes. Entendeu? Padre, eu adulterei. Tive uma amante de 2010 a 2014. Entendeu? Pontua no tempo. Entendeu? Agora, os pecados veniais, fica difícil você pontuar no tempo. Por exemplo, padre, eu falei mentira. Quantas vezes? Todas as vezes, todo dia. A cada 10 anos é mentira. Inclusive, isso que eu tô falando pro senhor é mentira agora. Entendeu? Então, assim, os pecados veniais fica mais difícil você pontuar, né? Enfim, o ato penitencial, deu para entender? Deu? Tipo penal, o artigo do crime. Fala o artigo do crime, matar alguém. Você fala isso aí, padre, pequei contra a castidade. Mas como que você pecou contra a castidade? Você fez sexo fora do casamento? Você se masturbou? Como que você pecou? Eu pequei contra a castidade por olhares. Passou uma moça, eita. Aí você fala, padre, pequei contra a castidade por olhares. Entendeu? Padre, pequei contra a castidade por olhares.
Ou você não olhou, passou a moça, você não vou nem olhar. Mas ficou pensando, eita, lá em casa, padre, pequei contra a castidade por pensamentos. Entendeu? Especifica. Padre, pequei contra a castidade por pensamentos. Pequei por olhar. Pequei por tal ato, masturbação, o sexo fora do casamento, né? Ou um beijo lascivo, que tá namorando, vai dar um beijo lascivo, que é um beijo para mais, que sabe que vai dar ruim, que vai dar problema. Mesmo assim faz. Esse daqui é fogo, isso aqui é álcool. Se eu juntar o álcool e o fogo, o que será que vai acontecer? Não tem problema não, vou juntar. Vai ter problema, entendeu? Vai ter problema. Enfim, né? Então, mas... Então vamos casar então. Então vamos casar. Eu sou um casamenteiro igual Santo Antônio, tá? Já casei um montão de gente, né? Sábado retrasado já casei mais uma, catequizando, a Lucimara. Mas vocês já podem casar hoje. Pode casar agora. Vocês não têm impedimento para casar. Não precisa de catequese para casar. Pelo contrário, você precisa estar casado para crismar. Primeira coisa para vocês agora é casar. Então, vocês já casam, já marcam o casamento. O padre tá ali. Aqui o buquê. Então, assim... Então, assim, esse negócio de festa... Não, esse negócio de festa, mano. Festa a pessoa sai falando mal, você gasta um dinheirão. Você gasta dinheiro. Se ele vai pagar, né? Já muda, né? Mas assim, vocês só teriam um impedimento de casar de imediato se vocês já tivessem sido casados antes com outra pessoa. Aí não poderiam casar novamente, porque o casamento é para a vida toda. Ou se vocês não fossem batizados, aí vocês teriam que se batizar primeiro para depois casar. Entendeu? Mas se vocês já são batizados e não foram casados com outras pessoas antes, não tem impedimento, é só casar. É só agendar e casar, é só casar. Casa. Quem casa quer casa. Então, a gente tem o ato penitencial, né? Depois do ato penitencial, que a gente se confessa e é perdoado dos nossos pecados, tem a oração do glória. Na oração do glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, nós participamos da glória de Deus no céu, na missa. Naquele momento, o céu inteiro canta o glória. O céu inteiro glorifica a Deus. Os anjos, os santos, os querubins, serafins, a Santíssima Virgem, todo mundo participa daquele glória a Deus. É como se naquele glória você estivesse dentro do céu. Imagina na missa, quando tiver o glória cantando, imagina ali São Francisco, Santo Antônio, Nossa Senhora, os anjos da guarda, as potestades, os serafins, os querubins, as dominações, todo o coro dos anjos cantando glória a Deus, glorificando a Deus. É o que acontece no glória. Isso não é imaginação, isso é o que acontece no glória. Depois vem a oração da coleta, quando o padre fala oremos. Na oração da coleta, como o próprio nome diz, ela coleta as nossas intenções. Então, quando o padre fala oremos, normalmente ele faz um silêncio. Vocês já perceberam isso? Naquele silêncio, no seu coração, você fala: meu Deus, nessa missa eu quero rezar pela alma da minha mãe que faleceu em 2009, 2013 e tal. Você põe a intenção da alma daquela pessoa, ou quero rezar pelo meu filho, quero rezar pelo meu amigo que está doente. Você põe a sua intenção. O pessoal põe a intenção no papelzinho e o padre lê, né? Rezamos pelo 7º dia do fulano. Aquilo ali é totalmente, o padre faz, psicológico para a pessoa.
Para a pessoa ver que o padre está rezando pela intenção dela, senão a pessoa acha que não valeu. Mas não precisa, você entendeu? É totalmente psicológico para o fiel ouvir o padre falando. Porque o fiel, se o padre não falar, não foi a missa da alma da minha mãe. O padre tem que falar o nome da minha mãe. Não tem que. Você apresenta para Deus, Deus vê o coração. Então a oração da coleta é para isso. É a sua intenção naquela missa. Você apresenta a sua intenção na oração da coleta. Depois vem as leituras. A primeira parte da missa é chamada liturgia da palavra. E a segunda parte da missa é a liturgia eucarística. Minhas leituras, a primeira leitura, normalmente do Velho Testamento, o Salmo, que responde. Domingos e dias de festa tem segunda leitura. Durante a semana é só a primeira leitura e Salmo. Então, e a segunda leitura, normalmente entrada das cartas de São Paulo, do Atos dos Apóstolos, do Novo Testamento. A primeira leitura, o Salmo, se relaciona com a primeira leitura. Entendeu? E a segunda leitura normalmente traz um tema catequético. Depois a proclamação do Evangelho. Quando o padre proclama o Evangelho, é o próprio Jesus que fala através da boca do padre. Então, o correto é a gente estar com o corpo virado para o padre, olhando para ele, não lendo no folheto o Evangelho. Entendeu? Não é a gente que lê o Evangelho no folheto. É o padre que proclama, a gente precisa ouvir. Quando o padre vai proclamar o Evangelho, a gente faz 3 cruzes, né? Sim, sim, assim. O que significa essas 3 cruzes? Você sabe? Exatamente. Isso aí que o Antônio falou. Se traça uma cruz sobre a sua cabeça para que você entenda aquilo que vai ser proclamado. Depois você vai proclamar, você vai ser um anunciador do Evangelho, que você ame, que você viva aquilo. Tem aquela oração que a gente faz pelo sinal da Santa Cruz, de Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Essa oração a gente faz antes de rezar o texto, antes da catequese. Mas nesse momento da proclamação do Evangelho, não é essa oração. Não é pelo sinal da Santa Cruz, não. É uma cruz em silêncio, uma cruz em silêncio, uma cruz em silêncio, sem falar nada. Nem pensar nada. Por que você não vai pensar nada? Porque você vai ter que ouvir o que o padre está falando. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo segundo São João. Quando o padre está falando, você está traçando a cruz. Depois, glória a vós, Senhor. Entendeu? O padre vai proclamar o Evangelho, que é o Cristo falando. A proclamação do Evangelho é o Cristo falando. Depois teremos a homilia. A homilia é a pregação do padre, na qual ele vai explanar sobre o Evangelho para que aquele Evangelho melhor seja aplicado nas nossas vidas. Né? A homilia também é um momento catequético. A igreja recomenda que a homilia do padre seja sempre uma catequese. Depois da homilia, a gente vai proclamar a nossa fé, junto com toda a igreja. As 3 dimensões de igreja. Você lembra quais são as 3 dimensões de igreja? Quem se lembra? Militante, triunfante e padecente. A militante somos nós, somos nesse mundo. A padecente são as almas do purgatório e a triunfante são a glória no céu, os santos e os anjos. Né? Então, a gente proclama a nossa fé, a fé católica. Depois que a gente proclama a nossa fé, tem as preces da comunidade. Então, a gente vai apresentar as nossas preces a Deus, nossos pedidos a Deus. Né? Senhor, escutai a nossa prece. Que não é necessariamente essa vocação, mas normalmente é a mais usada. Né? As preces da comunidade. Acabou as preces da comunidade, aí sim a gente entra no ápice da Santa Missa, no momento mais importante da Santa Missa, que é a liturgia eucarística. As preces da comunidade encerram a liturgia da palavra. Então, assim, na liturgia da palavra, a gente inicia em nome da Trindade, é perdoado os nossos pecados, apresenta nossas intenções na oração da coleta, ouve a proclamação da palavra, o padre explica aquilo que foi proclamado na palavra, na homilia, e a gente responde com a nossa oração, do creio e as nossas preces. O creio e as preces são respostas àquilo que Deus nos falou. Por exemplo, se o Evangelho é o Evangelho de Jesus fala assim, que a gente deve perdoar 70 vezes 7, né? Ou então se o Evangelho fala sobre a oração, Mateus 7,7 Jesus diz, pedir e recebereis, buscar e achareis, bater a porta e se abrirá. Lá nas preces, as preces devem ser assim, Senhor, aumentai a nossa fé para que tenhamos um coração sempre atento às tua voz e possamos sempre estar unidos a vós pela oração. Rezemos ao Senhor, Senhor, escutai a nossa prece. Ou seja, a prece ela tem que ter a ver com a liturgia da palavra. Entendeu?
Então, assim, tem preces que são sempre preces que são recorrentes pelo Papa, pelo Bispo, né, etc. Mas as preces devem responder também, ter ligação com a liturgia da palavra, entendeu? Então, se um dia vocês forem convidados para fazer as preces da liturgia, ou para escrever as orações das preces que vão ser feitas na missa, lembre-se disso. Dá uma olhada na liturgia, do que a liturgia da palavra fala, e para você escrever preces que tenha a ver com a liturgia da palavra. Às vezes não é isso que acontece, né? Às vezes a pessoa da liturgia acaba esquecendo desse detalhe e faz prece que não tem conexão, mas está errado. Começou então a liturgia eucarística. A liturgia eucarística começa com o ofertório. No ofertório nós oferecemos a Deus os nossos dons, o pão e o vinho. É aquilo que nós produzimos. O que significa o pão e o vinho que nós oferecemos? Significa a nossa vida, os nossos sofrimentos, as nossas cruzes. Significa a gente mesmo. E oferecendo pão e vinho, normalmente a gente oferece uma coleta também, né? Um dinheirinho ali na igreja. Aquele dinheirinho significa o nosso sacrifício, as nossas dores. Ou seja, na coleta você precisa se oferecer a Deus. Você precisa se ofertar a Deus. Então, na oração do ofertório, eu costumo rezar e me oferecer a Deus, oferecer a Deus as pessoas pelas quais eu preciso rezar e fazer um oferecimento. Peça ao seu anjo da guarda que coloque no cálice na patena do padre as suas intenções, aquilo que você precisa, e a sua pessoa, as suas cruzes, os seus sofrimentos, apresenta no ofertório, para que assim como o pão e o vinho serão transubstanciados no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, você oferecendo para Deus no ofertório a sua vida seja também transformada na vida de Jesus. Depois do ofertório, liturgia eucarística, quando o padre consagra e o pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho, se torna corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Aquele é o ápice da Santa Missa, é ali que acontece o Santo Sacrifício. Para a gente não estender muito, na parte da consagração, os momentos principais, quando o padre faz a elevação do cálice, faz a elevação da hóstia consagrada, a gente se ajoelha em adoração. Naquele momento a gente precisa olhar para o Santíssimo Sacramento. Não é à toa que o padre levanta a hóstia. Ele levanta a hóstia para mostrar que Jesus foi levantado na cruz. Naquele momento é como se Jesus estivesse sendo levantado na cruz. E ao mesmo tempo ele levanta a hóstia para que a gente olhe para a hóstia consagrada e adore a Jesus com os nossos olhares. Então é muito comum o padre estar fazendo elevação, tomai todos e comer, isso é meu corpo que será entregue por vós. O padre faz a elevação, o fiel está ajoelhado assim. Ele acha que ele está muito devoto, porque ele está contrito ali e tal, mas o padre está mostrando a hóstia para você adorar. São João Paulo II dizia assim, nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Então contempla Jesus para que você se torne um outro Jesus. Uma imitação de Cristo, uma imitatio Christi, né? Um cristão de verdade. Cristão significa um novo Cristo. Olha para Jesus, adora Jesus com seus olhares. Adora Jesus com seu olhar. Então o padre faz fazer a elevação, você olha para o Santíssimo. Ele vai elevar o cálice, você olha para o Santíssimo. Ele vai dizer, eis o mistério da fé. O mistério da fé. O que é esse mistério da fé? É a atualização do santo sacrifício de Cristo. É a transubstanciação do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Não é mais pão, não é mais vinho, é Jesus ali. A gente diz, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a sua ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Lembra que eu falei no início da catequese que toda a missa é Páscoa? O que é Páscoa? Não é a morte e a ressurreição de Jesus? O que acontece ali naquele momento? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. É a Páscoa. Então toda a missa é Páscoa. Depois rezamos o Pai Nosso. Antigamente, a gente rezava o Pai Nosso de mãos postas, não deveríamos fazer assim. Só o padre fazia esse gesto. Contudo, teve uma atualização no missal agora recente, que o missal diz que a gente pode rezar assim. Apesar desse ser um gesto sacerdotal, né? Na verdade, esse gesto começou quando o padre rezava assim, para lembrar Jesus na cruz. Só que com o tempo, acho que foi cansando, foi rezando assim, depois assim,
Mas assim, mas no início era assim, né? Para lembrar de Jesus na cruz. Hoje já é assim. Esse gesto é um gesto sacerdotal, mas o novo missal permite que os fiéis rezem assim o Pai Nosso. Então a gente reza o Pai Nosso assim, ou de mãos postas. Como eu já rezo de mãos postas há muitos anos, eu não estou acostumado a rezar assim. Isso me dá a impressão de que eu estou fazendo um erro litúrgico rezando assim. Lavam as mãos, né? Então, assim, ainda é possível, mas se você for olhar o mistério do Santíssimo Sacramento, que Jesus está presente ali na hóstia consagrada, Jesus está ali no altar, e aí todo mundo dá as costas para Jesus e fica se abraçando e dando risada, não é muito legal. Na minha opinião, eu não gosto. Entendeu? Se o padre mandar fazer, só que infelizmente os fiéis, eles costumam sair um pouco da caixinha, né, cara? Saudai-vos uns aos outros em Cristo Jesus. Aí vem o cara falar, Pai de Cristo, Pai de Cristo. O cara tá lá no final da igreja abraçando o cara que tá na colina, Pai de Cristo, depois ele vai lá, sobe no altar, abraça o padre. Poxa, o pessoal sai um pouco da caixinha, entendeu? Então, assim, eu acho, na minha opinião, pro culto, a liturgia fica melhor omitir essa saudação da paz, mas não é proibida. O padre Roger Mateus da Catedral costuma fazer, e o padre Patrick, na missa de Páscoa, fez também a saudação da paz, né? Ele fez. Então, se o padre quiser fazer, não está errado, é previsto, pode fazer. O pessoal ficou perdido, né? Até que o padre Celso não fazia, né? Cada padre tem um jeitão seu, né? O seu jeito próprio, né? Enfim. Depois do Pai Nosso, o momento mais importante da missa é a comunhão. Ao comungar, a gente vai se unir totalmente a Jesus. Sua carne com a carne de Jesus, seu sangue com o sangue de Jesus, sua alma com a alma de Jesus, a sua humanidade mergulha na divindade de Jesus. É uma união completa e total. Ali, depois de comungar, você se torna um sacrário vivo de Cristo. Um sacrário vivo. Tem uma história interessante, acho que é de São Felipe Neri, que ele celebrava a missa e sempre que ele dava a comunhão, tinha um senhor que recebia a comunhão e saía da igreja, ia embora da missa. E o São Felipe Neri começou a ficar incomodado com aquilo, né? O homem comungava e saía. Aí um dia o São Felipe Neri falou para os coroinhas, quando aquele homem sair da igreja, vocês vão atrás dele com velas. E aí o homem comungou e saiu, os coroinhas, saiu 4 coroinhas atrás do homem com vela dos dois lados, assim, né? Aí o homem falou, o que vocês estão fazendo? Assim, o senhor agora é o sacrário. A gente está na procissão eucarística. O senhor recebeu Jesus e já saiu pela rua. Então o senhor está levando Jesus pela rua. Nós estamos com as velas aqui na procissão eucarística. Ou seja, precisa fazer ação de graças, né, gente? No mínimo, quando alguém te visita na sua casa, você conversa com essa pessoa. Se o próprio Deus entra na sua alma pela Eucaristia, como que a gente não vai, no mínimo, adorar a Jesus? Os santos falam que a gente deveria fazer pelo menos 15 minutos de ação de graças, né? Tem santos que dizem assim, se você não tem tempo de fazer ação de graças, não comungue. Não comungue. Santo Agostinho de Hipona dizia assim, não receba a Jesus sem o adorar. Porque você ofende a Jesus, né? Se quem recebe Jesus e sai da igreja, ou recebe Jesus senta no banco, bate papo, e cantando, ou etc., fazendo qualquer coisa que seja, ele está demonstrando com o ato dele que ele não crê na Eucaristia. Que ele recebeu Jesus como quem recebe uma bolacha. Porque quando eu como um chocolate, eu não converso com chocolate. Quando eu recebo como uma bolacha, eu converso com a bolacha. Mas Jesus não é bolacha nem um chocolate, Jesus é Deus. Que vem a mim pela Eucaristia. Se eu creio nisso, eu tenho que mostrar que a minha fé é isso. Se eu recebi Deus na Eucaristia e creio que Jesus está presente em mim pelo Santíssimo Sacramento, como não vou adorá-lo? Como não vou conversar com ele? Como não vou me dobrar na presença de Jesus? E aí algumas pessoas falam assim, mas quando você comunga, por que você volta para o banco e se ajoelha se você agora está com Jesus? E se você é o sacrário?
você não deveria se ajoelhar, porque senão, qual que é a lógica de você se ajoelhar se você já é o sacrário vive? A gente se ajoelha porque o ajoelhar é um ato de adoração. Ah, eu só me ajoelho diante daquele que eu adoro? Não. O ajoelhar é também um ato de humildade, de mostrar que a gente é inferior. Então, por exemplo, eu vou rezar diante de uma imagem de Nossa Senhora, eu me ajoelho. Ah, você está adorando a imagem de Nossa Senhora? Não. Estou mostrando que Nossa Senhora é muito maior do que eu. Que eu sou muito menor do que ela. Ajoelhar é se abaixar. Só que também, para Deus, o ajoelhar é um ato de adoração. Que todo joelho se dobre. Vai dizer o Filipenses 2. Todo joelho se dobra no céu, na terra e no inferno, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então, a própria carta aos Filipenses vai dizer no capítulo 2 que o primeiro ato de adorar Jesus é dobrar o joelho. Todo joelho se dobrará, vai dizer a música da Helena Ribeiro, né? Então, a gente se ajoelha para adorar a Jesus. O ideal seria se a gente tivesse uns 15 minutos para isso. Mas, às vezes, não tem, né? Depois dessa adoração a Jesus, se acabar a missa ali rápido e você não conseguiu fazer ação de graças, vá ao sacrário, que é um lugar reservado. Ah, eu preciso de um sacrário depois da comunhão, se Jesus está dentro de mim? Não, você pode fazer a adoração. Você vai adorar Jesus dentro de você. Então você não precisa ir ao sacrário. Mas o sacrário é um lugar em que as pessoas não vão te atrapalhar a rezar. Entendeu? Se você se senta no banco lá e adora Jesus, sentado no seu banco, fazendo ação de graças, você está adorando Jesus dentro de você. Jesus se alegra. Só que aí vai chegar uma pessoa no seu lado e falar assim: já acabou a missa, vamos? Vamos? Ô fulano, quantas horas? Entendeu? Agora, se você está ajoelhado no sacrário, a pessoa não vai chegar em você e falar assim: quantas horas? Entendeu? Então é um lugar propício, né? O sacrário. Acabou a missa, vai ao sacrário, termina a sua ação de graças. Depois da oração, da comunhão, a oração eucarística, em que o padre faz a oração pós-comunhão. Normalmente é uma oração pedindo que a gente, a partir daquele sacramento, viva de acordo com a fé, né? E depois a bênção final, né? Acabou a missa, começou a missão. Quando acaba a missa e a gente recebe a bênção final, a gente tem a missão de viver aquilo no mundo, porque nós somos luz do mundo. Então, gente, a gente falou assim bem rapidamente sobre passo a passo da Santa Missa. Falamos o que é e depois quais são os passos da missa. Essa catequese se encerra? Não. Essa catequese é apenas a pontinha do iceberg. Claro? Tem um padre uma vez que foi agora no começo do ano, estava na missa com ele, não, ele pediu para ninguém sentar depois da consagração. Sentar após o lugar. Daí, as paróquias todas são diferentes. No centro, depois da consagração, e o ideia é para ir embora. Então, normalmente você fala assim, senta depois que o padre comunga, né? Não, ele falou para todo mundo até comungar. Então, mas normalmente nas paróquias, o pessoal acabou a consagração, quando o padre comunga, as pessoas se sentam, né? Liturgicamente, quando o padre comunga, a pessoa pode se sentar. Mas esse pedido do padre para que as pessoas não se sentem é um pedido de respeito a Jesus, né? Se você está diante de Deus, faz todo sentido, no mínimo, você não se sentar, né? Então, eu acredito que o padre tenha pedido isso, tenha feito esse pedido, para que assim as pessoas pudessem entender o que está acontecendo. Porque a gente entende muito daquilo que a gente está fazendo, né? Se você está sentado ali, você está confortável, você não se liga naquilo que está acontecendo. Né? Por isso que a gente ouve a primeira leitura sentado, ouve o salmo sentado, ouve a segunda leitura sentado, mas ouve o evangelho de pé. Por que a gente ouve o evangelho de pé? Precisa ter uma atitude diferente. É o evangelho. É Jesus falando. Jesus está falando, então vou ficar de pé. Ou seja, de pé pronto para fazer aquilo que Jesus vai me falar. De pé significa isso. Então, se Jesus está presente diante de mim no Santíssimo Sacramento do altar, na Eucaristia, é interessante que eu esteja também numa posição de respeito. Mas não está errado aquelas pessoas, liturgicamente falando, aquelas pessoas que se sentam depois que o padre comunga. Não está errado. Mas esse pedido do padre é mais devoto, né? Mais devoto. Agora, o padre pediu para ninguém se sentar antes de comungar, né? E se eu me sento, tá errado ou tá certo?
Logicamente isso não está errado, mas ele pediu. Então, aí fica errado porque o padre é o presidente da celebração. Se o padre falou que não é para sentar, ali, a partir daquele momento, não é para sentar. Entendeu? E ao receber a comunhão? Aí você deve se ajoelhar. Não, perdão. Ao receber a comunhão, você está na mão? Então, o que acontece? O certo é receber a comunhão de joelho diretamente na boca. Esse é o certo. Com a patena embaixo para que nada se perca. Foi assim. Direto na boca ou receber na mão direita, pegar na mão esquerda. Então, o que acontece? Hoje eu vejo não pegar assim. Errado. Assim, pensar errado. Até hoje, quando eu provar tudo, eu posso ensinar lá é só de joelho. Diretamente na boca. Você vai nos arautos lá? Conhece o Diácono Délio? Quando você for lá, procura. Nossa, gente boníssima. Então, o certo é receber Jesus direto na boca, de joelhos, porque é o mais piedoso. Mas, depois do Concílio Vaticano II, diversos bispos solicitaram ao Vaticano autorização para receber, para ministrar a comunhão na mão, e o Papa deixou de maneira extraordinária alguns países ser realizada a comunhão na mão. De maneira extraordinária. O problema é que o extraordinário acabou virando ordinário, né? Você entendeu? O que era para ser extraordinário acabou virando ordinário. E ainda mais agora, depois do Covid, é que ficou mais ordinário ainda. Mas existem muitos lugares ainda, que, como você falou dos arautos, mas existem muitos lugares que a comunhão é ministrada diretamente na boca. Existem várias pessoas que às vezes querem receber Jesus diretamente na boca e às vezes não recebem por medo da ministro não dar a comunhão para ele. Mas você tem direito, segundo o Código de Direito Canônico, você tem o direito de optar. Se o seu país permite receber a comunhão na mão, você tem o direito de escolher se você quer receber diretamente na boca ou na mão. Entendeu? É um direito do fiel. Então pode receber na boca em pé. Pode também. Pode receber diretamente na boca em pé. Mas o certo e o mais piedoso é receber de joelhos diretamente na boca. Entendeu? Eu aprendi que só pode levar ela Com a mão direita. Então, isso aí é uma questão de, assim, de você pensar na devoção, que a direita é a destra, que é a principal, né? Mas se a pessoa for canhota, ela vai fazer diferente e Jesus não vai se ofender. Mas o que é importante você verificar se você receber a comunhão na mão? Nunca pensar a hóstia consagrada. Por que nunca pensar? Porque cada pedacinho é Jesus por inteiro. Você entendeu? Você tem uma partícula, um pedacinho pequenininho da Eucaristia, ali está Jesus inteiro. Inteiro. E se um pedacinho daquela Eucaristia cai no chão e é pisado, é sacrilégio, é profanação do Santíssimo Sacramento. Então, se o padre te dá a comunhão e você pinça, quando você pinçar e pegar, vai vibrar, e se tiver uma partícula, vai cair no chão. E aí tem um sacrilégio. Então você para na mão para que o padre ponha na sua mão. Por que na mão? Porque depois de você pegar e colocar na boca, você vai olhar a sua mão. Vai verificar se ficou alguma partícula ou não. Se ficou, você vai comungar. Você pode até pegar direto e fazer assim, mas você vai ter que olhar. Mas tem um problema de você pegar direto e fazer assim, de você encostar a hóstia nos seus lábios, por fora, e ficar uma partícula aqui nos seus lábios e depois cair no chão. Entendeu? Tem esse problema. Então, assim, por isso que eu falo, o melhor, o mais piedoso é receber Jesus direto na boca de joelhos. Porque aí você minimiza a possibilidade do sacrilégio. Mas, se você quer receber na mão, ao receber Jesus na mão, você põe, depois que o padre colocou a hóstia consagrada na sua mão, você pega com a pinça mesmo, põe na boca, lambe o dedo e olha se não ficou nenhuma partícula na sua mão. Examina a sua mão, né? Para que nada seja ultrajado. Nada seja ultrajado. São Cirilo de Jerusalém dizia assim: eu prefiro perder um braço do que uma partícula do Santíssimo Sacramento do altar. Porque afinal de contas é Deus. Eu prefiro perder um braço do que uma dessas partículas se caírem no chão. É por isso que o padre faz a purificação do cálice e da patena. Já viram o padre fazer isso? Ele põe água no cálice, faz assim e bebe.
pega a patena corporal, joga no cálice com água e bebe. Entendeu? Depois aquele corporal é lavado numa água e é depositado numa planta. Por que a planta? Porque a planta é um lugar que ninguém vai pisar. Entendeu? Então, assim, é Deus em cada partícula do Santíssimo Sacramento do altar. Gente, a catequese não esgota o conhecimento. Então, leiam as Excelências da Santa Missa, Tesouro Oculto aqui no São Leonardo, ou então leiam a Santa Missa Mistério da Nossa Fé. Mas se vocês forem escolher um ou outro, eu recomendo esse. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.